pessoal. Essa gravação pretende trazer para vocês algumas informações referente ao mapa que vocês têm que desenvolver na disciplina Big Data. Bom, eu trago aqui um elemento que eu acho importante, que é o agronegócio brasileiro, porque ele tem sido um dos segmentos que impacta na economia nacional. Então é importante a gente notar que agrega valor às cadeias produtivas, é então um diferencial competitivo que não pode ser descartado pelas organizações. Em 2021, a elevação de custos de produção nas atividades de agronegócio tem sido uma preocupação da Confederação. O setor agropecuário serviu como uma forte contenção aos prejuízos causados pela pandemia do Covid-19. Então, mostrou-se que um dos principais pilares produtivos do país. Atualmente, os efeitos da crise de suprimentos de alimentos podem piorar, dado a atual divisão geopolítica mundial provocada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse contexto, o Brasil tem uma grande oportunidade, pois cada vez mais aumenta a procura global por produtores de insumos. Então eu deixo ali abaixo para vocês da onde eu tirei essa informação. E eu ainda saliento que o site do governo, denominado Painel Lei de Acesso à Informação, deixo aqui o site dele. Então, esse site apresenta um panorama da implementação da norma no Poder Executivo Federal. Existem informações sobre os números de pedidos e recursos, cumprimentos de prazo, perfil dos solicitantes, transparência ativa, entre outros aspectos. Então, estes dados podem ser extraídos da plataforma fala.br. Eu dou para vocês aqui, então, que para facilitar a consulta dos dados, o usuário pode baixar as informações constantes nos relatórios por meio do download dos dados, em que eu deixo disponível aqui o endereço do site. Então, isso significa que é possível baixar os dados constantes em cada consulta para depois a gente fazer cruzamento, análise, pesquisa e estudos que desejar, que se aplica bastante bem dentro de um contexto do curso Ciência de Dados. Esse mapa aqui, então, o que ele pretende? Primeiro, eu estou indicando para vocês o site do governo que disponibiliza dados públicos e que vocês podem imaginar que esses dados públicos estão num contexto, então, de Big Data. O que vocês devem fazer, então? Fazer o download dos dados no site acima informado. Então, vocês devem seguir ali os endereços que eu disponibilizo. Vocês conseguem fazer este download a partir ali do download de dados LA, que ele disponibiliza, então, os dados estatísticos dos pedidos de acesso à informação e recursos. Em ambas as bases estão incluídas tabelas referentes à informação sobre solicitantes. Para tal, vocês devem, então, baixar dados dos pedidos de acesso à informação e solicitantes da base de 2022, ok? Ou seja, do nosso ano corrente. Atenção que deve ser no formato CSV. Esse formato do arquivo, e eu apresento logo abaixo, cada linha, então, contém todas as informações referente a um pedido. Prestem atenção que essas informações estão separadas por ponto e vírgula. Bom, vocês devem, para facilitar, então, importar esses dados para a planilha de cálculo Excel, e eu trago aqui para vocês como é que isso é feito. Então, a gente consegue, com alguma facilidade, importar, e eu aqui sugiro para vocês utilizarem o Google Planilhas, para quem tem uma conta na Google. Caso contrário, vocês podem, então, utilizar, por exemplo, o Microsoft Office. O que eu sugiro que vocês façam, né? Então, vocês vão importar o arquivo que vocês baixaram do site do governo,
Vocês vão clicar então no menu Arquivo e vão clicar no botão Importar. Então, no caso do Google Planilhas, ele vai abrir uma janela similar à imagem que eu apresentei para vocês aqui embaixo, aonde eu saliento aqui quais são as informações que vocês têm que preencher e depois, obviamente, depois vocês vão clicar ali só no botão Importa Dados. Bom, na sequência, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o arquivo XLS, ou seja, o arquivo planilha eletrônica que vocês criaram, e vocês vão conferir, então, que vocês vão obter algo similar ao que eu estou apresentando aqui, um exemplo, uma linha desta planilha. Na realidade, eu tirei, se eu não estou enganada, a primeira linha desta planilha. Bom, o que vocês têm que fazer, então? Finalizado o processo, vocês devem aí analisar os dados que estão nesse arquivo e vocês vão detectar problemas nesse arquivo, ok? Isso, infelizmente, é bastante comum, por quê? Porque muitos dos programas, e aí a gente está pensando aqui em programas legados, eles não faziam exigência do preenchimento de todos os campos de um determinado formulário. Isso faz, então, com que quando a gente baixa a informação, muita informação não está completa, a ausência de dados. E é importante aqui vocês detectarem esta situação. Bom, para entregar o mapa, então, vocês devem gerar um arquivo .doc, aonde deve ter estas duas informações. Primeiro, adicionar uma imagem do arquivo XSL, ou seja, a planilha de cálculo, aonde vocês vão apresentar os 10 últimos registros, ok? Não se esqueçam de, na imagem, deve aparecer ali qual é o número da linha na planilha de cálculo. Vocês vão ver que é um número relativamente grande. Bom, depois dessa imagem, vocês devem informar pelo menos 2 problemas nos dados detectados nesse arquivo, aonde, para cada problema, você deve apresentar uma imagem do arquivo XLS que apresente, então, que exemplifique esse problema, ok? Vocês têm, então, que ter atenção ali à entrega, como é que deve ser feito essa entrega, chamando a atenção, de novo, que é um .doc que tem que apresentar estas duas informações. Eu conto com isso, que vocês tenham, então, compreendido um pouco melhor como é que o mapa deve ser desenvolvido. Desejo para vocês uma ótima realização de atividade e uma entrega de um ótimo trabalho.